Bom dia, pessoal. Aqui professor Elton em mais uma cápsula diária de história. Hoje, terça-feira, 29 de setembro de 2020. Terça-feira carregadíssima de fatos históricos para debatermos. Então vamos lá. Hoje, então, dia do anunciante, dia mundial do coração e dia mundial do petróleo. Porém, no Brasil, o dia do petróleo é comemorado no dia 3 de outubro, em homenagem à data de fundação da Petrobras, que foi 3 de outubro de 1953, tá? Que será no sábado, então não vai ter na nossa cápsula diária de história sobre isso, tá? Mas já fica aqui o registro. E também é dia do selinho, daquele beijinho curtinho, né? Então, que é em homenagem a Hebe Camargo, né? Que ela costumava dar sempre um selinho nos seus convidados, no seu programa, a rainha da televisão. E a gente já vai ver por que esta data, então, fica como o dia do selinho. E os registros históricos começam lá em 1547, com o nascimento do escritor, dramaturgo e poeta espanhol Miguel de Cervantes Saavedra, né, em Alcalá de Henares, na Espanha. Né? Sua obra Dom Quixote é considerada uma das melhores de ficção já escritas. Né? Então, a influência de Cervantes se tornou tão grande que a língua espanhola também é chamada como a língua de Cervantes. Dom Quixote teve a primeira parte publicada em 1605 e a segunda em 1615. E em 1908 morreu no Rio de Janeiro um dos maiores nomes da literatura brasileira e mundial, o escritor Joaquim Maria Machado de Assis. Ele escreveu em praticamente todos os gêneros literários, foi jornalista e crítico. Defensor da monarquia, também testemunhou a mudança política no país para a república e foi um grande comentador e relator dos eventos políticos de sua época, com colunas de jornais e periódicos do período. Em 1938, um pouco antes da meia-noite, era assinado o Pacto de Munique. Após a reunião entre o líder nazista Adolf Hitler, o ditador italiano Benito Mussolini e os primeiros ministros da França, Edouard Daladier, e do Reino Unido, Arthur Neville Chamberlain, o antecessor do Winston Churchill, né, o acordo resumidamente sacrificou a soberania da Tchecoslováquia por conta de uma paz de curtíssimo prazo. Né, embora tivessem a intenção de entregar Hitler a região dos Sudetos, né, da Tchecoslováquia, eles acabaram também entregando 66% do carvão, uma parte do ferro e também do aço, além da energia elétrica da Tchecoslováquia para o Adolf Hitler. E o Hitler abusou desse pacto, anexando outras partes da Tchecoslováquia que não estavam previstos no pacto. E o Chamberlain foi acusado de ser omisso, um covarde, de não declarar guerra ao Adolf Hitler por ele violar o pacto que havia sido assinado logo no início. E ele foi considerado fraco, então ele acabou sendo sucedido por Winston Churchill no cargo de primeiro-ministro britânico. Né? E daí, logo depois, em 1939, o Adolf Hitler invade a Polônia e tem início a Segunda Guerra Mundial. Em 1964, surge publicamente a personagem Mafalda, né, que é o nome de uma história em quadrinhos argentina, criada pelo humorista argentino Joaquim Salvador Lavado, cujo nome artístico é Quino, né, e seu personagem principal é uma menina de classe média argentina com uma atitude comprometida diante do mundo. Mafalda é uma pequena menina preocupada com a humanidade e a paz mundial, mas que se rebela contra o modo como o mundo é na sua atualidade. E as tirinhas da Mafalda continuam atuais até hoje. Em 1992, num dia como hoje, a Câmara dos Deputados votou pelo impeachment do então presidente Fernando Collor de Mello, por 441 contra 33 votos, por conta de denúncias de corrupção em seu governo.
Collor renunciou ao cargo em 29 de dezembro de 1992, antes de ser condenado pelo Senado. No dia seguinte, ele foi condenado à perda do mandato, porque o seu pedido de renúncia não foi aceito. E ele ficou inelegível por 8 anos. O seu posto foi ocupado, então, pelo vice-presidente Itamar Franco. Lembro a polêmica do período que o presidente foi condenado porque a prova de corrupção foi que ele recebeu como comissão de propina uma Fiat Elba, na época, um carro Fiat Elba, né? E então, em 2006, o Brasil registra uma das maiores tragédias da sua aviação. O Boeing 737-800 da Gol sofreu um choque no ar com o jato executivo Embraer Legacy 600 e caiu numa área densa de floresta amazônica na Serra do Cachimbo, a 200 quilômetros de Peixoto de Azevedo, na região norte do estado de Mato Grosso. Todas as 154 pessoas a bordo do avião da Gol morreram e já as 7 pessoas que estavam no Legacy sobreviveram. E encerrando a nossa cápsula diária de história de hoje, em 2012, daí justificando porque o dia do selinho, conhecida como a rainha da televisão brasileira, a apresentadora Hebe Camargo dava o seu adeus no dia 29 de setembro de 2012, após sofrer uma parada cardíaca aos 83 anos de idade. Hebe morreu enquanto dormia em São Paulo. E com isso, pessoal, encerramos a nossa cápsula diária de história de hoje. Uma excelente terça-feira a todos e um abraço do professor Elton. Fiquem com Deus.